Olá, boa tarde. Vamos receber hoje a professora Sundarang, com muita satisfação. A gente inicia mais essa conversa para dar continuidade ao estudo e divulgação da teoria do yoga. Vou convidar a professora Sundarang. Enviei o convite. Mataji Sundarang, se você não tiver recebido o convite, tem como também clicar no ícone para ingressar. Acho que agora aqui. Pelo lapidar. Tá certo. Olá. Olá! Hare Krishna. Hare Krishna! Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, tá. E também, tudo bem? Eu vou colocar esse fone aqui. Deixa eu ver. Headphone. Sim. Agora eu fiquei sem som. Ah, peraí, só um minutinho. Retorno? Tá me ouvindo? Sim. É só rapidinho, tá, ok. No primeiro momento, Sundarang, eu gostaria de fazer uma breve apresentação e depois eu gostaria que você me contasse um pouquinho da história do lapidar, se possível também a sua história, né, com o início do movimento da ISKCON. E aí a gente ingressa ao tema, que seria seria basicamente nós falaríamos o porquê, né, a razão de o lapidar agora basear os seus estudos no Bhagavad Gita. Sim. Eu também gostaria de fazer aqui dar crédito aqui à minha amiga Jo dos biquínis, que ela é costureira e ela fez a graça de me auxiliar com esse tecido amarelo aqui ao fundo. Tá? Então, Bacana. também agradeço. E, de certa maneira, eu estou passando a fazer as lives agora de casa mesmo. Né? Então, é meio que a ambientação. E a Jojo está presente. Então, Sundarang, se você... O Paulo também, o Paulo é do Lapidar. Paulo Paulo Lima. do Lapidar. Sim. Creio que hoje a gente vai falar basicamente da edição do Srila Prabhupada, né? Exatamente. E eu gostaria de mostrar aqui a existência de uma outra edição. Eu acho que hoje não causaria prejuízo em virtude da complementariedade, uma vez que o autor deste livro aqui é discípulo deste mestre, não é? Hridayananda, isso aí? Hridaya Hridayananda. Ananda, né? Então, Inclusive, a palavra... ele está no Brasil e vai fazer várias palestras, já vai começar a partir de domingo, vai ter algumas palestras aqui no Rio de Janeiro, quem quiser participar também, vai ser muito bom. Ele é muito bom, ele é doutor em sânscrito, ele é conhecedor muito das escrituras, de filosofia, enfim, de religiões. Sim. Ele é assim, realmente uma sumidade. Vale a pena. Sim, vai ter festival esse domingo no Templo da Barra da Tijuca. Vai ter com a presença dele.
vai dar a palestra. Todos estão E semana que convidados. vem tem. Né? Então, domingo ele vai estar no Rio, o programa começa a partir das 17 e Sim. ele vai estar também na Livraria Travessa. Uhum. Deixa eu dar aqui, assim, para dar informação mais precisa. Peraí, só um instantinho. Que eu Uhum. coloquei aqui. Então, dia 21, às 18 horas, ele vai dar palestra no Templo do Itanhangá, né, no Templo Hare Krishna. E no dia 24, também, no Templo Hare Krishna, a partir das 19 horas. Domingo, a partir das 18 e quarta-feira, dia 24, 19. E no dia Sim. 26, na sexta-feira, ele vai fazer o lançamento do livro dele, chamado Grande Bharata. Ele fez Sim. Mahabharata, que é o conhecidíssimo Mahabharata, aí ele fez questão de mudar o título e fez uma traduçãozinha aí, para Grande Bharata. Então é um Uhum. livro que ele também está fazendo a tradução, ele fez a tradução, e vai ser na Livraria Travessa, no Shopping Leblon. E vai começar às 19 horas também, sexta-feira. Então, quem quiser participar, entrada livre também. E depois, no dia 27, ele vai ser um sábado, 27 de maio, 19 horas. Ele vai participar de um banquete filosófico. Então, quem gosta de filosofia, Que beleza. A Clara, principalmente, está convidadíssima, não pode faltar. Dia 27 de maio, Professora tá Lívia bom? também entrou na nossa live. A Minha gente também vai ter um parte. dia 19 às 19 horas. Também com muito prazer que eu venho, graças a Deus, vocês receberam de bom grado esse convite, que é uma satisfação enorme poder receber Matagis, né? Grandes mães, aqui para falarmos sobre esses temas de grande importância. Eu agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Agradeço muito e espero atender a essas expectativas. Tenho certeza que sim. Então vamos lá, Você você conduz aí, o que você quiser, Vamos, você vamos quiser ter. começar falando sobre um pouquinho da história do lapidar. Se você quiser falar também da sua história dentro do yoga, como foi esse início e que você se sentiu motivada a conduzir esse trabalho do Lapidar Glória, que, pelo que eu conheci, agrega, né, muito valor na medida em que possibilita o estudo todos os interessados e de uma maneira assim leve para quem, né, tem o interesse de ter o primeiro contato com a filosofia védica. E da mesma maneira o Lapidar também tem atividades de campo, digamos assim, juntamente com programas relacionados à ISKCON, como por exemplo a que eu participei na Praça da Glória, que faz né, a alimentação, acho que o Seva, nesse caso Alimentos aí, para a vai Vida, projeto Alimentos caridade, para a Vida, que projeto tem Alimentos sua para origem no Food for Life, que é um projeto mundial, Food for Life, e aqui a gente traduziu, né, Alimentos para a Vida, e tem vários lugares que fazem, aqui no Rio, São Paulo, no Sul, vários locais que praticam assim, assim periodicamente. Né? Alguns são diários, como Sim, Curitiba faz diariamente, e é aqui no Rio e São Paulo semanalmente. sim. A intenção é possibilitar, né, facilitar não só a alimentação física dessa população, da população de rua, mas também trazer alimento espiritual, porque ao mesmo tempo é feito o kirtana, não é?
E, E o próprio e alimento, ele é alimentação, oferecido. Esse alimento que a gente o serve alimento, para as pessoas, ele é oferecido a Krishna. Então, a gente considera que tudo que Krishna toca, e aí ele toca com o seu olhar, se torna espiritual. Então, deixa de ser um alimento que vai nutrir só o corpo, mas ele também nutre a alma, o coração, limpa a nossa mente. Então, tem toda uma conotação espiritual esse alimento. sim. E o nome que se dá a esse alimento que é oferecido é prachada, ou praçada. Sim. Alguns falam Uhum. prachada, eu falo praçada. Sim, é. Acho que é o sânscrito correto é esse mesmo, praçada. Que significa misericórdia, estou certo? Sim, misericórdia de Cristo, porque ele toca o alimento e ele, pela sua misericórdia, ele passa a misericórdia dele a partir daí. Esse alimento passa a ser a misericórdia de Cristo para nós. Porque aí, através da gente se alimentar, a gente tem a oportunidade também de se purificar. Sim, sim. A Bhagavad Gita cita essa questão da purificação dos órgãos dos sentidos e que, nesse sentido, o órgão do paladar, né? Ele, no caso a língua, ele seria um órgão essencial para, digamos assim, o ingresso ou a conexão com o divino. Sim, porque é um órgão que tem dupla função, né, a língua. A língua, tanto é a parte que nutre, porque você sente o paladar, o gosto, né, do alimento através da língua, e ela tem a função da fala, faz Uhum. parte do órgão fonador. Então, ela faz parte do aparelho digestivo e do órgão fonador. E a Sim. fala é uma dos sentidos assim, mais difíceis de controle, de refrear. Isso não Uhum. é falado só na tradição védica, né? Na tradição cristã também fala-se isso, né? Que a virtude de você refrear a língua, de você saber quando você fala, para você não ferir, né? E a fala também. Krishna fala na própria Gita que a fala deve ser no modo da bondade, né? Ela tem Uhum. que trazer um bem-estar, tem que acrescentar algo bom, né, nessa relação de quem fala com quem ouve. Né? Sim, E é um tá dos, sim. assim, é um dos sentidos mais difíceis, assim, tanto na questão é, do, da parte digestiva, quando você está faminto, você controlar esse desejo de comer. Por isso que também uma das austeridades que a gente faz é o jejum, que é uma forma da Uhum. gente também treinar esse controle da língua, essa questão Sim, da necessidade de comer. Então, aí você vai treinando e coloca a sua mente acima dessa necessidade do sentido. O sentido está dizendo que você precisa comer, e você sim, dizendo com a sua mente, não, eu agora não vou comer. Eu que decido. Então, você, a sua mente dizendo, né? Quer dizer, claro que não é a mente. A mente, ela por si só, ela vai, se você não controlar, se você não conquistar a mente, como Krishna fala também na Gita, ela tomando conta, ela vai fazer seguindo a necessidade dos sentidos. E para sim, ela não tem essa noção do que deve ser feito ou não deve ser feito. Quem tem que controlar é a inteligência, né, que a gente já fala. Né? Então você tem que usar de sim. Budi, Acho inteligência. boa. Aí Budi. sim, através da inteligência, você controla a sua mente e a mente controla os seus sentidos. É aquela Sim, na Bhagavad Gita, inclusive na capa da Bhagavad Gita tem aquela figura, né, dos a ilustração. cavalos, né? Isso. Então, os 5 cavalos representam os 5 sentidos, né? E a Uhum. rédea é a mente. Então, os sentidos estão presos pela rédea, quer dizer, os cavalos estão presos aí pela rédea. E quem vai controlar é
está conduzindo, o condutor dos cavalos. E esse condutor sim. deve ser a nossa inteligência, representa a nossa inteligência, essa Budi, né? Essa inteligência que na Gita, Krishna fala Budi Yoga, uma inteligência que está conectada, uma inteligência Uhum. espiritual. Né? Sim. E quem está conduzindo, não por acaso, na Bhagavad Gita, é Krishna. Sim, não por acaso. É porque aí a gente tem que submeter a nossa inteligência a ele, né? Porque ele, na verdade, é o conhecedor de tudo. Então, se a gente coloca a nossa inteligência aos pés dele e faz essa conexão com ele, então fica muito Sim. mais fácil a gente controlar a mente, controlar os sentidos. Sim. A gente vai retornar ao início, a questão Ah, sim, de uma a breve gente síntese começou, do começa a lapidar. falar uma coisa e vai puxando outra, né? Mas então, aí É. você estava falando. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Sundarangi Devidasi, não sei se você falou no começo. Eu sou discípula de Purushottaya Swami, que é meu mestre, iniciador, que por sua vez é discípulo de Srila Prabhupada. Então, na verdade, nós somos membros da ISKCON, seguimos as instruções de Srila Prabhupada, essa Bhagavad Gita que você mostrou aí é de tradução dele, né, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e nós seguimos as instruções dele. E o projeto, você estava falando, eu tinha feito assim, eu fiz umas anotações aqui para falar, né, o projeto Lapidar, ele já é um projeto que faz parte também da ISKCON, porque foi criado por um Swami, que é Chandramukha Swami, e ele, por sua vez, também faz parte da ISKCON. E esse projeto, ele tem um objetivo, ele criou com o objetivo de reunir as pessoas interessadas no cultivo da espiritualidade. Obviamente que a gente segue, como eu falei, a linha e as instruções de Srila Prabhupada. Então, aqui ele colocou assim, ele colocou isso na definição, né, de Chandramukha Swami, pessoas interessadas no cultivo da espiritualidade, independentemente de seus diferentes pontos de vista espirituais. Então, a pessoa chega, ela pode frequentar um outro segmento religioso, não importa. E aí ela começa a participar dessas reuniões, de ver, porque na verdade a gente percebe com o tempo que o movimento para a consciência de Cristo é um movimento para todos, independente do que você siga, da sua. Se você tem às vezes a pessoa tem uma queda por uma religião, uma filosofia ou outra, não importa, porque a consciência de Cristo ela vem somar, ela tem a ideia de expandir, ela tem a ideia também de ser includente, incluir as pessoas, independente da sua, assim, sua tendência religiosa mesmo, né? Então, aí ele coloca, independente dos diferentes pontos de vista espirituais, culturais, bem como gostos e vivências. Então, essa é uma definição do projeto. E esse projeto assim, ele atua como células. Então, são células independentes, na verdade, né? Então, foi criado o Lapidar Brasil para reunir todas as células do Brasil, todos os centros Lapidar. E aqui na Glória, a gente começou esse projeto já tem algum tempo, 2015. Na verdade, em 2015, quando começou, não era bem aqui na Glória. Era na Lapa, que tinha um espaço lá, que era um espaço também de yoga, tinha uma lojinha, e ali tinham reuniões semanais. E a gente começou a frequentar lá as reuniões, era muito boa e tal, mas só que a devota que era responsável pelo projeto lá, ela era de BH e precisou voltar, retornar, depois de um tempo que ela estava aqui já no Rio, ela precisou retornar para BH. E aí fechou a sala. E aí todo mundo ficou assim, né? Como é que ficamos órfãos, né? E agora? Onde a gente vai se reunir?
Aí, assim, eu já tinha tido esse desejo bem antes, assim, eu ficava pensando, poxa, a Glória é um lugar tão interessante, onde eu resido, por que não fazer um lapidar na Glória? E aí eu apresentei isso para a pessoa que era responsável na época, que é o Dira Chaitanya, que era o responsável, e aí ele achou legal, vamos fazer lá então. Aí a gente passou a fazer as reuniões na Glória. E aí depois, com o tempo foi passando também, ele se mudou, o Dira, né, se mudou para Teresópolis, porque ele era o facilitador das reuniões. Então, as reuniões têm assim, um propósito das pessoas poderem falar. Porque às vezes as pessoas vão ao templo e elas têm vergonha, às vezes timidez de fazer perguntas e tudo. Né? Ninguém tem essa desenvoltura assim da Clara, né? Chegar assim, fazer pergunta logo assim, de primeira vez. A Mas aí curiosidade. muita gente tem vergonha e tal. Aí, como é uma reunião mais informal, as pessoas ficam mais à vontade. Aí sim, quando tem uma dúvida, pergunta. Então, essa é a proposta, né? Então, de ter uma coisa assim mais horizontal e todo mundo poder falar, tirar suas dúvidas, a gente chegar às nossas conclusões. E a ideia é sempre a gente trazer a espiritualidade para o nosso cotidiano. É não ser aquela coisa assim que ficou muito comum dentro da tradição cristã. Ah, vou à igreja aos domingos, domingo eu vou tratar do meu espiritual. De segunda a sábado, eu nem lembro o que é isso. Não. Então, a ideia é a gente trazer isso como algo fazendo parte da nossa vida. Então, viver isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como é que a gente pode trazer essas mensagens de Krishna que ele falou para Arjuna? Como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida? Então, pegar a Bhagavad Gita e colocar assim de uma forma bem prática, sabe? Porque a Gita, assim, é um tratado, é esplendoroso, é rico, é incrível. Tem para todos os gostos, né? Tem para você discutir muita filosofia dentro da Bhagavad Gita, tem você estudar o sânscrito, tem ele, assim, é demais, né? A Gita, É toda demais. vez que você Isso, lê, Sundarang também é muito interessante, né? A abertura e o fechamento por meio de mantras. sim, Né? exatamente. Acho que torna o momento mais harmonioso. Sim, Por que sim. isso? Então, o mantra, ele ajuda a gente a fazer essa conexão com o espiritual, porque é uma vibração sonora que não é desse mundo, né? Essa vibração, ela vem de algo transcendental. Então, quando você começa a cantar o mantra, realmente você sente algo diferente, sabe? Uma energia diferente. E aí essa energia ajuda a gente a se conectar com a nossa própria essência, com o nosso próprio eu. E aí você já conectado, um pouco desligado dessa identificação só material, porque a gente vive o dia a dia achando que a gente é isso tudo aqui, né? Aí eu sou, aí você diz seu nome, quem é você? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma família tal, eu tenho um emprego tal, eu tenho meus amigos, não sei o quê. Então, a gente se identifica muito com esse nosso personagem que a gente está vivendo aqui nesse momento. E aí, quando você começa a vibrar o mantra e você vai entrando em conexão com a sua essência verdadeira, algo que está te acompanhando vidas e vidas. Imagina, quando você não tinha esse nome, quando você não tinha essa família, quando você, sabe, estava em outro local, até em outro planeta, enfim. Porque a gente sabe que a alma ela vai passando de lugar para lugar, sabe? E às vezes vem para aqui, para esse planeta Terra, às vezes vai para planetas superiores, às vezes vai para planetas inferiores, enfim, depende das nossas ações, né? Depende do nosso karma. E a gente vai e sabe que a alma está trazendo isso tudo, ela está trazendo todo esse histórico nosso. E aí, quando você começa a vibrar o mantra, você realmente
algo assim, traz assim na sua consciência de que você não é esse personagem que você está vivendo. Então, há uma coisa assim que assim, não dá muito nem para explicar. A gente começa as reuniões na segunda-feira, a gente teve uma reunião aqui na Glória e assim, pessoas diferentes, de lugares diferentes, pessoas que estavam vindo pela primeira vez, e aí o Paulo Lima está escrevendo aí, né? O Paulo veio pela primeira vez aqui na Glória, foi muito que veio, né? E aí, de repente, parece que é uma harmonia que une as pessoas de uma tal forma que é como se cada um de nós descobrisse naquele momento que está vibrando esse som transcendental, que você é uma alma, que eu sou uma alma. Quer dizer, você não é algo assim que traz, que você aparece assim, essas palavras, mas o que Sim. você traz à sua consciência, o seu sentimento naquele momento é algo assim que é como se você transcendesse dessa plataforma que é só material, sabe? E é isso, Sim. né? Vou, Aí ele colocou eu aqui, vou ler, você quer ler? é isso. Vou ler o comentário do Paulo Lima. O canto da Japa Mala em grupo também foi muito especial, pois a prática espiritual diária é solitária e cantar a Japa Mala junto com os outros é muito legal. Isso, foi também Essa assim, sensação muito. de totalidade, não é? De totalidade, essa Sim, vibração do coração e sim, talvez um momento de menor desamparo, porque o sentimento de desamparo sim, ontológico, ele pertence, ele é estrutural, natural de todo ser humano. Então, a sadhusanga, não é? A associação com os devotos, possibilita essa experiência mais agradável, esse sabor especial da espiritualidade. Acho que tem verdade. um outro. Ah, não. Alguém provavelmente apertou um ícone aqui. Pois Ah, tá. a gente pode prosseguir, Sandarone. Ah, tá. Então, aí esse é o lapidar. Eu queria falar assim também sobre, porque a gente lê esse livro de Srila Prabhupada, que eu tenho ele aqui também, deixa eu pegar aqui, né? O Bhagavad Gita como ele é, né? De Srila Prabhupada, né? Que tem a imagem dos cavalos, da carruagem, de Arjuna e de Krishna. Ah, Então, desculpa a aqui, interrupção. É eu porque achei. agora o João Boguel comentou aqui. Eu gosto de cantar junto, pois ajuda a segurar a mente. Ah, sim. Porque nós fizemos aqui no dia do encontro um momento de cantarmos juntos, todos juntos, Mahamantra na Japamala, né? Quem não sabe o que é Japamala, eu vou mostrar aqui para vocês, é um colar de contas, né? De 108 contas, né? Um colar de 108 contas. Então a gente cantou aqui, em cada continha, o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E não foi só isso, aí a gente cantou 108 vezes, né? Porque eu coloco em 108 contas. E o mais especial disso é que eu coloquei para a gente acompanhar o nosso mestre Srila Prabhupada, que tem uma gravação, quer dizer, tem várias gravações, mas eu escolhi uma delas com ele cantando. Então, coloquei ele cantando, mais audível para todos, e nós fomos acompanhando o nosso mestre junto com ele, todo mundo cantando junto com ele. Então, sabe, foi assim. Jagannatha, o, Ah, quem é o fez a Japa que pergunta. está falando aí, né? Ah, ele é Jagannatha, é o Jagannatha Mija, ele também é do Lapidar Glória, Jagannatha. Então, foi assim, foi algo assim transcendental, sabe? Mesmo porque a gente estava acompanhando o nosso mestre, que é como você até falou, né? O que é esse cantar do mantra? Então, tem várias formas de você cantar. Você pode cantar na Japamala, que recomenda-se que a gente cante também sozinho, faça a nossa meditação solitária,
que você vai pegar a sua colar de contas e vai fazer a sua meditação mântrica. E você vai vibrar, vai vibrando em cada conta esse mantra e vai, né, estabelecendo essa conexão com o divino. Que nesse caso, como a gente canta os nomes de Krishna, a gente se conecta com o próprio Krishna. E aí tem outra forma, você pode cantar como a gente fez juntos, né, uma volta. Isso também tem um sentido de incentivar as pessoas a verem como que é, porque muita gente nem nunca tinha cantado a Japamala. E nem nunca tinha cantado assim uma Mahamantra, dando uma volta, né, na Japamala. E aí, depois que cantou, sentiu assim, uma coisa assim tão boa, um bem-estar tão grande. E é um incentivo para a pessoa poder continuar a prática depois. E aí tem uma outra forma de cantar que a gente costumeiramente faz, que é chamada de bhajans, que é cantar com a melodia, né? Você escolhe uma melodia e você canta um mantra junto com essa melodia. Então, há uma pessoa que lidera o canto e as outras todos ficam ouvindo, e aí depois a gente faz o contrário. Aí todos que ouviram vão cantar, vão fazer a repetição do que ouviu, e a pessoa que cantou fica ouvindo o público repetir. Isso é uma das instruções dos mestres que nos trouxeram desde Rupa Goswami. Rupa Goswami é um grande filósofo, teólogo. Ele escreveu muitos livros sobre a consciência de Krishna. Ele viveu no século XV. Ele foi contemporâneo de Chaitanya Mahaprabhu, que nós seguimos Chaitanya Mahaprabhu, consideramos ele o avatar, o último avatar do Senhor Krishna, e ele veio a esse mundo trazer principalmente essa instrução do poder do canto do Mahamantra. Então, Rupa Goswami, como eu estava falando, ele escreveu nos seus livros que as duas atividades principais que o devoto de Krishna deve fazer é ouvir e cantar. Então, por isso que é tão importante esse canto. Até você cantando na Japamala, você cantando sozinho, sempre você vai agir dessa forma. Você vai primeiro ouvir. Até quando você está cantando a sua japa, é importante que você ouça o que você está cantando, mesmo que for baixinho. Né? É importante que você ouça. Então, ele fala que é muito importante que essa vibração ela vai ter uma potência muito maior, sabe? Na nossa consciência, que é o quê? De justamente purificar a nossa consciência e trazer-nos a nossa verdadeira identidade. Né? Qual seria essa identidade? Que nós somos servos de Krishna. Então, é dito pelos mestres que quando a gente não tem essa consciência, a gente vai conseguir continuar com o nosso Dharma, que é servir. Só que aí cada um vai servir de um jeito. Então, ou você serve ao seu cachorrinho, ou você serve à sua família, ou você serve ao seu patrão, ou você serve ao seu marido, à sua esposa. Mas esse Dharma que existe dentro de nós, ele vai aflorar. Então, você vai estar sempre servindo alguém, sempre querendo servir de alguma forma. Mas só que o Sanatana Dharma, o Dharma eterno, que está ligado com a nossa eternidade, que é de ser alma, é servir a Krishna. Então, essas duas atividades, elas vão nos conectar a esse serviço, de estar ligados, né, nessa consciência ao Senhor Supremo, né? É isso. Não sei se você quer falar, mas eu estava falando assim da tradução. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Apresentando e ia fazer um comentário sobre Prabhupada. Ah, sim, exatamente. Então, quando o Prabhupada lançou esse livro no Ocidente, foi em 1971, quer dizer, depois de algum tempo, ele tinha chegado aqui em 65, e ele trouxe consigo traduções do livro Srimad Bhagavata, que é um outro livro muito querido por nós.
Mas ele, nas suas aulas, ele pregava constantemente para os seus primeiros discípulos que foram chegando a Bhagavad Gita. Isso. Mas só que ele pregava, ele tinha, digamos, o próprio livro dele, né? Tinha lá em sânscrito e tinha, não sei se deveria ter uma tradução para a língua dele, bengali, enfim. E ele dava aula em cima disso, para o inglês. E as pessoas começaram a pedir a ele que fizesse uma tradução desse livro. E aí ele fez essa tradução. Então, eu vou ler aqui o depoimento do próprio Srila Prabhupada, que inclusive está aqui nesse livro, na parte inicial, né? Na parte inicial, que é o prefácio. Então, logo aqui no começo, que tem o sumário, aí tem o prefácio. O prefácio começa na página aqui no meu, na minha edição, começa na página 15. Então, eu só vou, assim, resumindo o que eu achei importante desse prefácio, que é o depoimento do próprio mestre falando sobre essa publicação desse livro. Então, ele colocou assim, em todos os meus livros, então aqui eu vou destacar assim, um modo, como ele fez a tradução. Ele explica isso. Então, ele coloca, em todos os meus livros, é seguido o sistema no qual apresento o verso original. Então, todos os versos a gente vai ver o verso escrito em sânscrito, né, o verso original, a transliteração latina, que é para a gente poder ler o que está em sânscrito, muitos olham lá, parece um desenho muito bonitinho, mas não entende nada, né, porque está escrito em sânscrito. Os equivalentes de cada palavra, aí ele coloca também dentro da transliteração latina e o correspondente. Quando ele fez, ele colocou o correspondente em inglês e depois foi feita uma tradução para o português. Mas ele, quando escreveu lá, ele fez a palavra por palavra do sânscrito para o inglês. E depois ele faz a tradução para o inglês do verso em si, né? No nosso caso está traduzido para o português, e depois ele dá o significado, ou seja, os comentários dele em relação a cada verso. Então, é isso. Então, ele colocou aqui, isso são palavras de Srila Prabhupada, isso torna o livro muito autêntico e erudito, e deixa o sentido aflorar naturalmente. Agora, uma outra coisa que eu também destaquei nessas palavras de Srila Prabhupada, no prefácio, a importância do parampará. O parampará é a sucessão discipular. Então, ele coloca assim, portanto, através dessa edição, estamos tentando oferecer o manuscrito original deste grande livro de conhecimento, contendo a explicação completa apresentada pelo Parampará, porque isso tem depoimentos de vários discípulos da Prabhupada, quando ele estava traduzindo os livros do sânscrito para a língua inglesa, no caso para o ocidental, né? Ele tinha na sua mesa livros dos seus mestres. Então, ele estava seguindo isso, ele sempre fez questão de frisar. Srila Prabhupada, ele não trouxe nada novo. Não foi nada que ele teve uma revelação e veio à sua mente e, sabe, entrou em samadhi e recebeu tudo isso não. Ele, na verdade, ele estava seguindo uma linha de mestres, discípulos, esse Parampará, que traziam já os seus comentários. Então, a gente sabe que o mestre dele era um grande erudito. É dito que Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, era o mestre da Prabhupada, ele, na sua juventude, ele trabalhava numa biblioteca, parece uma coisa quase impossível, ele leu todos os livros da biblioteca. Imagina! Ele devorava os livros, todos os livros, não eram só livros ligados à espiritualidade. Inclusive, ele também era astrólogo, e ele se interessava muito por isso. Então, ele era assim, um gênio, vamos dizer assim. Um gênio assim, em termos de conhecimento, de erudição, de filosofia e conhecimento de religião. É impressionante. E ele deixou muita coisa escrita também. E Srila Prabhupada tinha na sua mesa os livros do seu mestre. E livros
de mestre do seu mestre. O mestre de Bhaktisiddhanta, quer dizer, ele teve alguém que ensinou ele, que educou ele, que era o seu pai, que é também uma figura muito destacada dentro dessa linha do Parampará, que é Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, ele era ao contrário do filho, o filho, desde que nasceu, ele, desde a sua juventude, ele era um celibatário, foi celibatário a vida inteira, por opção dele, né? Já o pai, não. O pai já ele tinha uma casado. Foi um grande poeta também, né, Thakura? Salvo engano, aquele manual de mantras Vaishnavas, Manual Vaishnava, tem vários poemas dele, não é isso? Vários poemas lindos, profundos, que a gente canta, inclusive, a Srila Prabhupada retirou esses cantos, essas poesias, são cantadas nas cerimônias, nos áratis que são oferecidos, né, às deidades todos os dias, diariamente a gente aprende as canções e são profundas, são lindas, são assim, um tesouro. E ele era casado, já ao contrário do filho, era casado, ele teve 10 filhos, mas ele era também um grande conhecedor das escrituras, ele era juiz magistrado na cidade dele, ele tinha assim, muito conhecimento assim, até entre a sociedade, das pessoas, ele era muito bem querido, inclusive quando ele chegou à época da aposentadoria, ele queria se aposentar apenas para se dedicar aos escritos Vaishnavas, à literatura Vaishnava, e o chefe acima dele não queria que ele se aposentasse, sabe? Porque ele era assim, muito bom naquilo que ele fazia também. Então é interessante que mostra para a gente que há campos para você assim ser um Vaishnava, um seguidor, né? Um devoto de Krishna, com qualquer condição que você esteja. Você pode ser uma pessoa celibatária, você pode ser um renunciado, um sannyasi, uma sannyasi também, uma mulher. Ou você pode ser uma pessoa, também um chefe de família, você pode ter sua família, você pode ter filhos, mesmo assim, se você se colocar, se dedicar, né, a esse conhecimento, você pode também transmitir esse conhecimento, né? Então, bem interessante. Então, bom. É uma característica do Vaishnavismo, o movimento Krishna, isso é mais amplo, do respeito à individualidade da alma, e aí a escolha de cada um, porque a espiritualidade não é algo excludente, e sim integrativa, não é isso? Exatamente. E o Bhagavad Gita, provavelmente você vai chegar lá, mas me fez lembrar a questão da renúncia aos frutos da ação. Você entregando a Krishna as suas ações, logicamente, né, desde que recomendáveis, você não precisa se impedir, né, de fazer suas escolhas. Krishna, por exemplo, Arjuna era um guerreiro. Ele tinha esse Dharma, fazia parte da natureza dele, era o Swadharma dele. Ele era guerreiro, ele tinha esse espírito de luta, né? A gente sabe como é que ele na disputa lá de Draupadi, como é que ele fez, né? Ele era exímio arqueiro, ele acertou o olho do peixe olhando só para o reflexo da água. Imagina, ninguém conseguiu fazer isso. Tinha que ser muito bom naquilo que fazia, não é mesmo? E ele, sabe, era incrível. E aí, quando chega aquele momento, logo no capítulo 1 da Gita, que ele fica na dúvida, quando ele olha para o exército oposto ao dele, que ele ia combater, e viu lá pessoas da sua família, viu que tinha seus mestre de armas dele estava lá, o Dronacharya. Ele, quando viu, aí ele se balançou e aí ele quis ser um renunciado. Eu quero renunciar a tudo, eu quero ir para a floresta. Aí, tudo bem, começou lá, colocou as suas lamentações para Krishna, abriu seu coração, e a Krishna ficou ouvindo, mas a Krishna falou para ele assim, Arjuna, por que você está se lamentando por isso, né?
Os sábios, ele fala, Krishna fala para o primeiro ensinamento que Krishna passa para Arjuna, os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Aí Krishna começa a colocar lá no capítulo 2 a questão de Sankhya Yoga, e vai mostrar a diferença entre corpo e alma, entre o que é eterno, duradouro, e entre o que é passageiro, o que é temporário. Então você está chorando por algo que não precisa chorar. O que é, né? Na verdade, a alma nunca vai morrer. Essas pessoas aí vão ser liberadas, todas liberadas. Você não precisa se preocupar com isso. Então, aí ele vem com esse ensinamento. Aí depois, bom, então, aí a Asma querendo ir para a floresta, ser renunciado. Na verdade, desviei um pouco porque você estava falando sobre Thakura. E Ah, aí eu vou isso! Fala. aproveitar para ler o comentário do Kripa. É seu irmão espiritual, mas o perfil dele é Mantra Yoga Oficial. Ele tem um movimento de mantras nômade. E Sim. realmente, Prabhupada estava à frente de seu tempo. Ele também mandou um grande abraço para você também. Ah, eu agradeço minhas reverências. Hum. Então, bom, você quer que eu volte lá onde eu estava? Que a gente começou a falar porque você Sim, falou o é negócio porque da essa ação, aí eu ia entrar. Mas só para concluir, aí sim. depois a Arjuna, ele como guerreiro, queria se renunciar, queria renunciar a tudo. Queria ser um renunciante, queria ir para a floresta, queria ser um yogi. Ele queria ser um yogi, ir para a floresta, se despedir de tudo, de despedir de todos os bens, de todas as coisas, ir lá praticar meditação. Mas Krishna fala, não é esse seu Swadharma. Pega a sua arma e luta. Agora, lute sem assim, se preocupar com os frutos da ação, como você colocou. Lute sem se preocupar se você vai ganhar, se você vai perder, o que vai acontecer depois. Faça a sua parte, cumpra o seu Dharma. O seu Dharma, você é guerreiro. Esse é seu Dharma. Então você tem que ir lá e lutar. Vai lá, cumpra o seu papel. Então, isso também é uma grande lição de Krishna para nós. Cada um tem seu Dharma nesse mundo aqui. Cada um está aqui para cumprir uma missão. Então, você tem que, né, saber qual é a sua missão. O que você veio fazer esse mundo aqui? E vai lá, cumpre a sua missão. Faz da melhor forma, da melhor maneira, sem se preocupar com o resultado. Né? É isso. Então, vamos voltar lá, Srila Prabhupada, o depoimento dele. Então, ele falou do Parampará. Deixa eu tomar só um chazinho aqui, rapidinho. A gente começa a falar, a garganta começa a ficar seca, né? Então, aí é interessante que quando Srila Prabhupada começa a falar, porque ele deu o título, porque da Bhagavad Gita, esse título é um título exclusivo dele, Bhagavad Gita como ele é. Então, ele fez questão de colocar esse título, como ele é. Porque ele colocou, né, que ele procurou trazer o conhecimento da forma mais pura possível. Mas a gente sabe, ele estava ligado no Parampará, que estava ligado a uma linha devocional, que é a linha, né, de Bhakti Yoga, e ele seguia seus mestres, ele seguia seus antecessores. E aí ele faz um link, logo nesse prefácio, do movimento da consciência de Krishna e da Bhagavad Gita. Então, eu vou ler só um trechinho que ele colocou ali, ó, por ser baseado no livro, né? Porque a Bhagavad Gita a gente sabe que é a canção, né, universal, a Gita, a palavra, a canção do Senhor, né? A canção do Senhor. Mas quando a gente foi traduzido para o português, traduziram o Bhagavad Gita. Mas aí a gente fala que é o livro, tá? Para não ter dificuldade aí na tradução. Então, por ser baseado no livro Bhagavad Gita, como ele é, nosso movimento da consciência de Krishna é genuíno. Então, Srila Prabhupada ele já estabelece que a base do movimento para a consciência de Krishna é a Bhagavad Gita. Historicamente, então, o movimento da consciência de Krishna é genuíno, historicamente autorizado, natural e transcendental. Por quê? Porque é algo que está vindo lá desde o seu Chaitanya, e, aliás, a gente fala, né, os mestres também afirmam isso,
que seu Chaitanya é o último avatar. Então, na verdade, veio desde o Senhor Krishna. O Senhor Krishna passa o conhecimento para Brahma, que foi o primeiro ser criado. Brahma passa para o seu filho, Narada Muni. E aí vem, né? Passa para Vyasadeva. E Vyasadeva, quem foi? Foi essa encarnação literária que compilou o Mahabharata, e a Bhagavad Gita nada mais é que um capítulo desse grande livro Mahabharata. Bom, então, continuando. Então, pouco a pouco, ele está se tornando, aí ele está falando agora do movimento, da consciência de Cristo, o movimento mais popular do mundo inteiro. Isso ele escreveu logo no início do movimento, porque foi fundado em 66, ele escreveu isso em 71. Bom, continuando. Mas, na verdade, o pai original deste movimento é o próprio Krishna, pois ele começou há muitíssimo tempo, mas está chegando até a sociedade humana pela sucessão discipular, como eu falei. Se tem algum mérito nisso, aí ele, Srila Prabhupada é sempre muito humilde, nunca colocou nenhum mérito naquilo que ele fez, ele sempre devotava todo o mérito a seu mestre. Então ele disse, eu devo isso a meu mestre espiritual eterno, sua divina graça, Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Stotara Chata, Sri Srimadi Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, que é o mestre dele, Bhaktisiddhanta Saraswati. Então, realmente, só foi, realmente, a gente sabe pela história, que a primeira vez que Bhaktisiddhanta Saraswati encontrou Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, na verdade, ele não Vaishnava desde criança. Ele nasceu numa família Vaishnava. E desde criança ele foi instruído, né, com os ensinamentos dessa linha. Mas ele vivia uma vida normal, assim, era casado, tinha filhos, ele tinha uma farmácia, então ele trabalhava nesse negócio farmacêutico, produzia, comprava remédios, vendia remédios, enfim. E aí mas antes disso, dele ter toda essa coisa, quando ele ainda era bem jovem, ele encontrou o seu mestre através de um amigo dele, que falou assim, vamos lá assistir a palestra de um mestre que está aqui em Calcutá, onde Srila Prabhupada morava na época, e dizem que ele é muito bom, que é Bhaktisiddhanta. Aí Srila Prabhupada ainda resistiu a princípio, falou, não vou não, estou cansado desses mestres e tudo, aí eu não vou, não, vamos lá, você vai ver que ele é diferente. Aí tá, tanto o amigo insistiu que ele foi. E aí ele foi e ele ficou assim, muito encantado quando ele ouviu pela primeira vez as palavras de Bhaktisiddhanta fazendo lá sua pregação. E aí, ao final da palestra, ele foi, assim, se dirigiu a Bhaktisiddhanta, ele com um companheiro, né, um amigo, e eles reverenciaram o mestre, e aí depois, logo que eles levantaram, né, a cabeça, e o mestre olhou para eles e começou a conversar e tal, e viu que eles tinham, que Srila Prabhupada tinha uma boa desenvoltura na língua inglesa, falava muito bem, e aí, aí Bhaktisiddhanta falou assim, por que vocês, já falou assim para os dois, né? Por que vocês não saem, né? Não vão para o Ocidente pregar a consciência de Krishna? Por que vocês não vão lá pregar? E aí até Srila Prabhupada começou a rebater com ele, porque na época a Índia sofria ainda o jugo da Inglaterra, estava aquela briga e Gandhi estava aquele movimento para a independência da Índia e tudo. E Srila Prabhupada chegou a participar desse movimento para a independência. Aí ele falou, não, como é que eles vão nos ouvir? Porque a gente está aqui subjugado, né, pela Inglaterra, como que eles vão ouvir o que a gente vai levar para eles? E aí Bhaktisiddhanta vai discorrer sobre isso. Enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas aí foi o primeiro encontro. E desde esse primeiro encontro ficou aquilo no coração de Srila Prabhupada. O mestre falou para ele que era para ele ir para o Ocidente levar o conhecimento. E aquilo ficou amadurecendo, passou algum tempo. Aí, Srila Prabhupada, depois, mais tarde, ele toma assim a iniciação espiritual desse mestre, porque ele não tinha
assim. Ele era de uma família Vaishnava, mas ele nunca tinha se submetido à orientação de um mestre mesmo. Aí, a não ser o próprio pai dele, que era o mestre dele, que ele diz desde criança. E aí ele passa a seguir esse mestre e tudo e tal, e assim, o mestre, quando abandona o corpo, antes de abandonar, né, antes de abandonar, ainda fala mais uma vez para ele que era importante que ele fosse para o Ocidente levar essa mensagem da consciência de Krishna. E aí ele ficou isso como uma missão para ele fazer. E aí realmente, só em 1965, ele já estava com 69 anos, ele já era um sannyasi, ele já tinha renunciado à família, os filhos já eram adultos, ele já morava em Vrindavana, e aí ele resolve realmente vir para o Ocidente. E quando ele chega aqui, que ele veio de navio, a viagem demorou, né, um tempo, naquela época não era tão rapidinho assim. E aí, quando ele chega aqui, ele já estava com 70 anos. Então, ele já chega com 70 anos. E veja só, ele chegou praticamente sem ninguém, praticamente sem nada. E no ano seguinte, ele já funda a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna em Nova York. Então, é isso. Aí, bom, Sundaram, você acha que assim, essa sequência de acontecimentos, né? Ela revela algo do tipo, tudo acontece no seu tempo, ou na biografia de Srila Prabhupada, tem algum indicativo do porquê teria assim demorado tanto, assim, ou passado tantos anos para ele cumprir essa missão? não, a gente quando lê essa parte inicial da biografia dele, aí está assim, é o título, Uma Vida em Preparação. Na verdade, ele ficou se preparando todo esse tempo, porque quando o Srila Prabhupada chegou aqui, era impressionante a erudição que ele tinha, o conhecimento. Se a gente lê cada verso, cada significado, é uma coisa assim, incrível, como é que ele conseguiu assim, extrair tanto conhecimento, tanta pureza daquilo, né? Como ele colocou, e a sensibilidade que ele tinha estando num país que não era da sua origem, de uma outra língua, né? Falando e escrevendo numa língua inglesa, e como que ele teve tanta sensibilidade de acertar as palavras, de colocar as coisas de uma forma assim tão clara, tão objetiva. E isso assim, é incrível. Eu acho que realmente, assim, no meu modo de ver, foi necessária essa preparação, sabe? E outra coisa, ele tinha ainda família, ele tinha filhos pequenos, ele não podia, assim, pela, pela, pelas questões mesmo sociais, deixar a sua família. Então, no momento certo, ele percebeu isso, sabe? Quando ele viu que ele precisava já deixar e tomar sannyasi, ele tomou sannyasi. E depois E daí tem para a questão, frente. por acaso, né, calhou dele vir junto com o movimento hippie. É Sim, engraçado. exatamente. Não, quer dizer, ou em outras palavras, nada é por acaso. Porque Srila Prabhupada chegou no Ocidente, chegou nos Estados Unidos, numa época assim, muito propícia para aqueles jovens que estavam ali desorientados, seguindo o movimento de contracultura, ouvir, porque eles estavam totalmente abertos para o novo, sabe, aqueles jovens. Eles estavam cansados da mesmice, eles estavam cansados de todo aquilo que eles estavam acompanhando na sociedade que eles viviam. Então, para eles, eles precisavam de algo novo, algo que trouxe, sabe, uma fonte nova, uma água pura. E Srila Prabhupada trouxe isso para eles. Então, foi assim um encontro de almas, sabe? Quando Srila Prabhupada chegou e aqueles jovens, vejam, eles estavam totalmente perdidos, estavam assim, é como se estamos buscando algo, mas não sabemos o que é. Então procuravam através das drogas, através do sexo livre, enfim, era toda uma atitude para contrariar a sociedade e os status que eles viviam até aquele momento, né, na sociedade. Então, sabe, Srila Prabhupada chegou naquele momento, parece que estava tudo amadurecendo para aquele momento exato quando ele chegou, ele trouxe essa mensagem e aquilo caiu como uma luva, sabe? As pessoas, caramba, era isso que eu estava buscando, sabe? Então,
Incrível, uma né? experiência, uma experiência mística, né, supraconsciencial, né? Eles eram Sim, jovens sedentos por uma experiência transcendental. Aí ainda tinha a sinergia da música, né? sim. Do E, canto, e da música, a parte o canto, a dança, o Mahamantra. Cara, quando eles entraram naquele assim, é como se estivessem entrando assim, sabe? Então, tanto é que os primeiros jovens, os primeiros que entraram, começaram, vamos fazer uma propaganda para os outros, vem para uma viagem transcendental. Porque eles queriam viajar, né? Através das drogas e tudo. Vem para uma viagem. Então, eles iam achando que iam viajar. E eles acabaram viajando, porque realmente, né? A gente que sente o poder do mantra, vê como que você realmente entra numa viagem transcendental, sabe? Realmente é algo assim que é como o próprio George Harrison, quando ele financiou a primeira tiragem do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele também fez um prefácio e aí ele fez uma analogia. Não adianta você pegar o mel e ficar lambendo o vidro por fora. Você tem que experimentar o mel para ver como é um néctar, como é doce. Você tem que experimentar. Então é isso. A consciência de Krishna, o Mahamantra, tudo que está sendo trazido, né, nesse pacote aí, tem que experimentar. Só experimentando para você sentir esse sabor, sentir esse néctar. Aí, bom, então, como eu estava falando, a Bhagavad Gita e o movimento da consciência de Krishna, como Srila Prabhupada, a Bhagavad Gita é a base. Então, é o nosso livro base. Né? Ele fala assim, né? Quando ele apresenta a Bhagavad Gita, ele fala que ali, então o Srila Prabhupada coloca, né? Como a gente segue essa linha de Bhakti Yoga, então ele diz ali, o próprio Senhor Krishna, ele fala no capítulo 4, ele diz por que ele vem a esse mundo material. Krishna veio. Então, aquela guerra aconteceu, a guerra de Kurukshetra, esse diálogo realmente é algo histórico. Aconteceu, existem. Se a gente, quando vai na Índia, você vê, tem um lugar próximo a Delhi, onde houve esse campo de batalha, onde aconteceu realmente. Então, é algo histórico. Aconteceu há 5.000 anos aproximadamente atrás. Mas houve, né? Krishna veio. Só que dentro da nossa linha, não era só um guerreiro, ou um rei, ou um príncipe, né? Alguém, uma grande personalidade. Ele era a própria suprema personalidade de Deus que estava vindo a esse mundo, né? E estava assim entrando em contato, dialogando e se relacionando com os seus amigos. No caso, o Asma era primo dele, né? Ele aparece, Krishna aparece numa família e nessa família há uma relação de parentesco e Asma era primo de Krishna. E aí, bom, eu tirei esse ponto aqui também. A Bhagavad Gita, isso também é falado por Srila Prabhupada, explica plenamente qual é a mais elevada perfeição da vida. Então, é isso. É o nosso livro base e ele está trazendo para a gente, em resumo, qual é a mais elevada perfeição da vida. O Srila Prabhupada diz assim, na sociedade humana, o movimento da consciência de Krishna é essencial, pois oferece a mais elevada perfeição da vida. Então, Srila Prabhupada, quando ele veio aqui para o Ocidente, ele veio com essa missão, salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Tanto é que começou a fazer grupos de discípulos para irem para cada país, para levar esse conhecimento, e se espalhou para o mundo inteiro. Então, a Bhagavad Gita explica plenamente como isso acontece. Né? Todos devem saber como Deus ou Cristo é grande. E todos devem conhecer a verdadeira posição das entidades vivas. Todos devem saber que a entidade viva é serva eterna e que, se não servirmos a Krishna, teremos de servir à ilusão, imerso nas diferentes variedades dos três modos da natureza material e assim vagar perpetuamente dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Então, como eu falei, né, no começo, se a gente não serve a Krishna, a gente vai servir alguém, alguma entidade viva, ou vai servir algum animalzinho,
que você adota, você vai servir alguém da sua família, ou você vai servir a sua chefia, você vai servir ao seu filho, à sua filha, você vai servir alguém. Porque faz parte da nossa natureza, está intrínseco em nós esse desejo de servir. O ponto central da Gita é nos ensinar que a função natural da entidade viva é prestar serviço ao Senhor. Então, Srila Prabhupada destaca isso como ponto central, né? E aí ele coloca assim, fechando, né? Esperamos, portanto, que as pessoas tirem maior proveito do estudo da Bhagavad Gita como ele é, que é esse livro que ele traduziu, aqui apresentado por nós. E se mesmo uma só pessoa se tornar devoto puro do Senhor, consideraremos nossa tentativa um sucesso. Aí ele assina a C. Bhaktivedanta Swami, 12 de maio de 1971, Sydney, Austrália. Excelente. Assim, minha experiência pessoal, realmente, assim, a leitura desse livro para mim foi um divisor de águas. Então, por isso também que eu sou muito grata ao movimento da ISKCON, porque foi, digamos assim, foi a minha porta de entrada de um clarão, né? de, de, de luz que pôde me apresentar um mundo antes desconhecido, posso dizer assim. Eu tenho a formação católica, né? Estudei em colégio católico, minha mãe era muito católica, enfim. Mas, realmente, assim, o movimento da ISKCON, ele tem respostas a perguntas não muito facilmente respondidas na nossa cultura, né? Então, assim, realmente é maravilhoso esse livro. E tantos outros, né? Eu acho que depois, assim, é sempre a descoberta, ela não tem fim, né? Mas Sim, não. esse ponto de partida foi essencial. É verdade. E a Gita, eu acho que é o pontapé inicial, é a base. E mesmo assim, já é um livro muito rico. Nesses 700 versos, esconde muita sabedoria. Se a gente se debruçar nele, a gente vai cada dia descobrir algo novo, né? Então, assim, É um, eu acho que é como é um você livro, falou, é é um infindável, ensinamento para a autorização, né? Para a é autorização. À infindável. medida que você se compreende a verdadeira natureza, o Krishna fala sobre o discernimento, né, entre o provisório e o eterno, né? Partindo dessa premissa, quando ele instrui Arjuna, né, no campo de batalha, quando Arjuna está extremamente confuso, né? São muitas influências e a emoção ainda muito identificada com a família, não é? Geralmente a gente tem essa tendência de estar inserido num universo de concepções que nem sempre estão em compasso harmônico com a nossa própria, o próprio Dharma, né? O nosso autoconhecimento, né? Então, assim, inclusive, acho que um passo anterior, a gente conseguir seguir o propósito, é a gente também conseguir identificar qual seria esse propósito, porque muitas vezes a gente está alienado no coletivo, né? É o social, Por isso que é a Prabhupada educacional. traz isso como missão, como eu vou salvar, minha missão é salvar o mundo. Porque a gente vê como as pessoas sofrem, sofrem por desconhecer esse grande conhecimento, desconhecer a verdade absoluta. Krishna é a verdade absoluta. Então, desconhecem, não sabem. Muitas pessoas você fala Krishna, não sabe nem quem é Krishna. Quem é Krishna? Que isso? Então, o papel que a gente faz, né? Tanto, claro, cada um dentro do seu nível de conhecimento, como você está colocando aí a sua própria experiência,
o seu desejo de crescer nesse conhecimento. Isso é importantíssimo, e passar isso para outras pessoas através desse canal, né? É fundamental, porque aí alguém que está entrando, está lendo, está ouvindo, ouve a gravação e vai saber algo mais. Espera aí, e essa Bhagavad Gita, que livro é esse? Eu também quero conhecer, não é mesmo? Então, de uma certa forma, nós estamos fazendo esse papel de propagadoras da Bhagavad Gita, não é mesmo? Então, divulgando esse conhecimento transcendental, para as pessoas saírem um pouco dessa plataforma só do material, só do que está, sabe, vivendo aqui nesse mundo e esquecendo que há algo mais, algo além desse mundo material, né? Então, sou imensamente grata, Sundaranga, por essa nossa conversa. Sim, Gratidão pelo. não dá para falar tudo num dia só. Eu tinha anotado umas coisas aqui, mas eu estou vendo que a hora Teremos também já chegou. oportunidades, mas você também tem o tempo suficiente se você quiser concluir. Sim, não. Para mim está ótimo hoje, acho que está bom. Passei aqui um fundamental, que é a Bhagavad Gita, realmente o nosso livro base. É o livro que a gente começa nesse mundo, para conhecer esse mundo transcendental, começar a entender o nosso papel aqui, e através do próprio exemplo de Arjuna. Arjuna, ele tá ali no nosso lugar. Está confuso. Ele começa dizendo para Krishna, eu estou confuso, não sei o que eu faço, por favor, me instrua. Uhum. Então, a gente também está aqui, precisando de instrução, e esse livro é E maravilhoso. Krishna está aí como é para nos no, instruir. como é no Lapidar, Sundarangi, quem assim pretende iniciar, né, participar do grupo, eu sei que tem o canal Facebook, vocês fazem encontros pelo Zoom, também tem o A perfil gente, aqui do. esse ano mudou um pouquinho o formato. A gente abriu a página Lapidar Glória no Instagram, e a gente faz 2 encontros semanais, quer dizer, não é semanais, 2 encontros por mês, 2 segunda-feiras no mês, no Instagram. Para a gente estudar a Gita, a gente estuda pelo Instagram. E é aberto a qualquer pessoa, é só seguir o Lapidar e colocar o avisozinho lá e entrar e participar. E temos o nosso Uhum. encontro presencial, que é na Glória, para quem mora próximo, né? E quem quiser participar tem que fazer inscrição, porque não dá para todo mundo. Imagina, assim, a gente queria até receber, né? 100 pessoas, mas não comporta fisicamente. Então, precisa fazer uma inscrição. Então, quem quiser vir no próximo encontro, é só acompanhar a nossa página, a gente sempre avisa. E sempre quando abre inscrição também coloca lá, é só escrever para a gente e a gente reserva. A entrada é franca, é gratuita, mas tem que fazer inscrição. E a gente também tem mais um encontro presencial que a gente faz uma dupla com Café Esquece, que é o local que fica no centro da cidade, na Rua São José, se eu não me engano, 82, e no terceiro andar. A gente, na última segunda-feira de cada mês, a gente se reúne lá, a partir das 18 horas. Então, lá é só para cantar mantra. E Que vai todo mundo legal, para lá para muito cantar, e é bom. bem legal. Quem quiser participar Uhum. também, a entrada é livre. Então, nesse caso aí não precisa se inscrever, é só chegar, tá? E a gente também sempre divulga na nossa página no Instagram, é só acompanhar, tá bom? Muito bom, perfeito. Eu Obrigada, Sundar. agradeço, eu agradeço a você pelo convite, fiquei muito feliz de estar participando, Eu que muito feliz agradeço. pela seu desejo de estar se aprofundando cada vez mais nos estudos da Gita, que o Senhor Cristo possa muito te abençoar. Haribo. Gratidão. Namastê, Haribo, Jai Radhe. Radhe, Radhe. Tchau. Tchau, querido.